Está resolvido esse problema da identidade? Resolvido, muito bem analisado, muito bem analisado. Comprava este guião? Não, comprava e eu acho que muita gente teria a maior curiosidade em assistir, porque isso acontece. A gente pode fazer, mas nós nunca mais somos os mesmos. É um problema que o atormenta ou tem atormentado ao longo dos anos? Não, isso como outras coisas, eu tive que estudar, mas eu tive uma ajuda muito boa. Qual é a ajuda? A partir do momento que você faz um autoexame e percebe o melhor que você é e o melhor que você pode dar e está de bem com você, está tudo bem. Você pode sorrir da vida quando você já não se preocupa com rindo de você. Então, as primeiras vezes, tudo era muito complicado, porque eu estava ali visitando as... Agora mesmo fiz um show muito grande em Belém do Pará. Então é diferente, as pessoas vêm com os olhos, quebram vidros para ver você, tudo. Aqui não, você vai num restaurante, todo mundo sabe que é você, mas todo mundo espera a hora. Eu acho até bonito, mas você precisa entender como é que esta coisa se resolve, não é? Então, em alguns tempos, fez muita confusão na minha vida. E em que língua é que sonha? Português. Ou com que sotaque é que sonha? Eu adoro português. Português de cá? Português de cá. Quando eu fiz aquela visita, quando, por exemplo, eu digo indo eu la serra arriba, delante de me piar, repicando-me caldeiro, remendando-me samarra, vi assomar uma loba, ela mais negra que parda, agarrou-me uma cordeira, lá melhor de lá piar. Foi no fundo, cada vez, vai mais fundo, vai embora, faça tudo. E deixe que o grande juiz classifique, desde que o seu eu classifique da melhor forma. Tenho uma dúvida. Aquilo que está a acontecer aqui nesta entrevista, de vez em quando pontua com canções que lhe vêm à memória a propósito do tema que estamos a falar, também faz isso no seu dia-a-dia? O seu dia-a-dia é pontuado, de repente desata a cantar a propósito? É verdade. Estou num trânsito, estou em tudo. Eu trago sempre uma coisa boa. Eu estou num trânsito, não é uma coisa boa. Ninguém é feliz num trânsito, certo? Então aí eu vou buscar uma canção bonita, um lindo pensamento. Isso é verdade. Isso tem que estar num filme da sua vida. É. Esse ato quase involuntário de cantar. Exatamente. Não, porque eu uma vida inteira fiquei sofrendo, fiquei batalhando por cada montanha que eu escalava. Então eu percebi que eu escalei algumas montanhas e fiquei lá, vendo essa linda paisagem, né? É maravilhoso você lá no alto. Mas acontece que o importante não foi escalar. O importante foi saber por que escalou. O importante é saber a próxima a ser escalada. Então essas coisas foram se resolvendo. Hoje eu sou uma pessoa que posso dizer, olha, que eu estou em paz. Ou seja, porque só quando se desce da montanha é que ela está resolvida? Claro, a partir do momento que você desceu da montanha, só que o fator de existir sempre aquela mais íngreme, aquela mais difícil, este é o próprio ponto para você crescer. Se você não tiver este desafio, o ser humano não cresce. O ser humano só cresce na dor, na hora que realmente ele tem que buscar aquilo que pensa que não tem, aí ele encontra. E aí, nessa hora, então, ele pode comprovar a força que tem dentro do seu eu. E nós vamos ver algumas dores, eu acho, ao longo desta conversa, algumas dores que foram acompanhando a sua vida. Mas voltemos ao barco, a esses 13 dias. Há pouco dizia-me, enquanto estávamos a ver a Maria João Cruz, que não comeu durante quase os primeiros dias em que teve o barco. Foi. Tal era a ansiedade, tal era o mundo surrealista em que de repente se vê, teve num barco 13 dias. Qual é a primeira imagem que tem do Brasil? Eu levava uma coisa que cheguei lá e eu tive que apagar. E isso é que foi doloroso. Levava uma imagem construída? Levava uma imagem linda. Eu levava uma imagem do carnaval, daquelas coisas que a gente até hoje vê nas novelas. Tipo quase samba, samba perpétuo. Aquela coisa toda, certo? Quando eu chego no cais, nós fomos pelo Rio, e que eu vi 90% das pessoas que trabalham no cais do Porto, negras, eu nunca tinha visto um negro. Então, quando eu vi um negro no Porto, e eu disse... Qual era a cidade? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E eu falei, gente, ainda há escravatura? Como? Sabe aquela coisa? Sozinho. Este foi um impacto que eu disse... Aí eu abri uma porta nova que nunca tinha existido na minha vida. Falei, como?
Por que só eles trabalham? Lógico, trazendo tirando aqueles containers, tudo que é pesado. Estivadores, basicamente. Estivadores, era a mesma palavra, eu até evitei, mas é isso mesmo, estivador mesmo. E então isso foi uma coisa que marcou muito. Portanto, a primeira imagem que tem do Brasil é uma imagem chocante. Chocante. A primeira do Rio de Janeiro foi muito chocante. Porque eu achei que chegava ao Rio de Janeiro e encontrava aquela fantasia que me tinha passado. Um país de braços abertos. Braços abertos, né? Inclusive tem uma música que eu fiz que diz assim: conheço um lugar onde há um sorriso, Cristo Redentor saúda quem vier, de braços abertos no seu paraíso, um país de mar... E lá tem Flamengo, tem Maracanã, filha de Maria, filha de Ançã. Se faltar dinheiro, lá não falta fé. Em Mãe Menininha e Chico Xavier. É o país de todas as crenças, de todas as raças, de todas as civilizações, de tudo aquilo. Tanto é que São Paulo é a capital mundial da gastronomia, não é? Então depois, até você descobrir, por exemplo, os cheiros, foi uma coisa também que me marcou muito. Eu vinha, o cheiro do lume, o cheiro das coisas, daquela hortinha que você ia buscar, a couve, o tomate, a cereja, aquela coisa toda. De repente eu chego na cidade. Isso, os animais debaixo da loja, tudo isso a gente contemplava. Era um mundo. E de repente chega a um mundo onde não há esses cheiros. Nossa, é um cheiro do óleo diesel, a cidade cinzenta, o trânsito, tudo se confundia, o barulho, as buzinas. Eu falei, meu Deus do céu, quem vai ouvir o grito de um português? Ficou triste quanto tempo, ou preocupado quanto tempo, com esse cenário? Este cenário, ele foi amenizado pelo meu irmão mais velho, porque eu atravessei a cidade de São Paulo na hora do rush, que eram 6 horas da tarde, vim de Santos, e então entrei ali para a Plancheta, que é exatamente no Ipiranga, onde se tornou a independência, e ali começa a cidade. Eu levei 3 horas e meia, quase para 4 horas para atravessar a cidade. Trânsito medonho, imagino. Em 4 horas, em Portugal, eu estava... Do outro lado do país. Do outro lado, né? Isso tudo, mas sem falar nada, falei para mim, quem vai ouvir o grito de um português? Porque ser artista não é uma profissão, é uma vocação. Mas quando é que percebe que quer ser artista? Na aldeia ainda. Eu adorava cantar em cima de um carro de boi. Cá. Era o meu palco, sempre. Com que idade? Com 7, 6 anos. Eu ia numa festinha, quando digo numa festinha, porque para mim era muito pouco uma festa de verão na minha aldeia. Então eu ia nas circunvizinhas, aquelas aldeias pequenas, e dava um trabalho muito grande para os meus irmãos que tinham que me buscar à noite. Mas não era a ganhar, era por Não, nada. Eu queria vir. A música, o alto-falante, a banda, a procissão, tudo isso era um mundo, era o meu mundo. Meu mundo não era... Quando chega ao Brasil já sabe que também tem que ser artista. Sem dúvida. Por isso que ele disse que isso aí não é uma vocação, está em você. É um kit que vem pronto. Mas não conseguiu imediatamente ser cantor. Foi uma loucura. Eu cheguei lá, tive uma grande decepção, porque eu achava que lá era a mesma coisa. Portugal é a nossa língua, nós descobrimos o Brasil, não. Só que é maior. E eu falei, gente, eu não ouvia falar Portugal nas notícias, eu não ouvia a música portuguesa no rádio, eu não ouvia crônicas da nossa cultura, eu ouvia muito pouco. Uma lembrança do meu querido Francisco José, que tinha cantado nos anos 50, 60, um homem que tinha uma história bonita que me chegou. Os teus olhos verdes? Ele cantava Olhos Castanhos. Castanhos, qual verdes? Exatamente. Teus olhos castanhos, exatamente. Aquela coisa toda. E esta era mais. Já ouvi numa fase já muito difícil. Aliás, tem uma história muito bonita com ele depois. Mas sente, portanto, a grande separação que na realidade existia entre Portugal e Brasil. E eu vi, meu Deus do céu. Aí eu começo a trabalhar. E eu disse como? Eu lembro que a minha primeira briga foi com a minha irmã mais nova. Porque ela disse, eu vou ter que fazer uma revolução neste país. E ela então disse, você nunca me deixe de ser português. Não é por Portugal que eu quero fazer esta revolução. Como é que eu vou entrar num auditório de um povo jovem cantando fado com os olhos fechados? É impossível. Eles não vão entender aqui. Não vão entender. Conseguiu fazer amigos brasileiros? Ou vocês viviam em clã? Nós vivíamos num bairro chamado Vila Maria, onde 80% dos residentes eram portugueses, casinha de pastilhas, Nossa Senhora de Fátima na fachada, que é normal.
As pessoas, por não ter, levam até eles. É que nem as pessoas que vêm da França, trazem Mas até o isso Torre queria Eiffel. dizer que o Brasil os empurrava para um gueto ou eram os portugueses que se sentiam melhor no gueto? Eram os portugueses que se sentiam melhor no gueto. Então havia ali, por exemplo, o bairro de Vila Maria, Vila Medeiros, o bairro onde é que nós morávamos, que era exatamente a Vila Maria Alta, Vila Maria Baixa, ali 80%. Então as pessoas aos domingos todas se visitavam e aquela coisa toda, e isso foi muito importante. Mas tinha noção do olhar que os brasileiros deitavam sobre si e sobre vocês, em geral?